Fala pessoal, tudo bom? Vou fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre responsabilidade civil com base na Lei Geral de Proteção de Dados, na LGPD. E vou usar um caso concreto que me envolveu nessa semana. Eu fiz dois anúncios, um na OLX e outro no Mercado Livre, e coincidentemente no mesmo dia à noite eu recebi uma ligação de uma pessoa se fazendo passar como funcionário do Mercado Livre, informando que queria confirmar alguns dados meus para poder validar o meu anúncio. E aí ele começou a discorrer sobre meus dados pessoais, sobre o anúncio que eu havia feito. De pronto eu percebi que era uma fraude, um caso de estelionato, mas dei um pouco de corda para ver até onde ele iria. E mais adiante, né, eu falei, bom, dá para perceber nitidamente que isso é um golpe e tal, e ele acabou confessando mesmo ali, e a gente desligou o telefone. Mas o meu questionamento para vocês é o seguinte: o Mercado Livre ou outro agente de tratamento é responsável civilmente por esse vazamento de dados? Se porventura esse hacker conseguisse buscar as minhas senhas de banco ou conseguisse entrar no meu WhatsApp e fazer com que pessoas depositassem valores em suas contas, eu poderia ingressar com ação judicial pleiteando o ressarcimento tanto pelo dano material quanto pelo dano moral? Meus amigos, pela LGPD, em regra, sim. O agente de tratamento, o controlador, aquele que detém o poder de tratar os dados pessoais, de decidir como seus dados serão tratados, ele tem o dever objetivo de cuidado, de zelar pelos seus dados pessoais. De modo que, se eu faço um anúncio no Mercado Livre, que é um controlador, ou na OLX, e esses meus dados eles são vazados para um hacker, e esse hacker entra em contato comigo e busca confirmar esses dados ou buscar acessar o meu telefone ou o meu WhatsApp, e isso me causa um dano, sem dúvida nenhuma, isso gera uma responsabilidade civil. A LGPD, ela ingressa no nosso sistema jurídico como uma lei de tutela de direitos transindividuais, assim como é o próprio Código de Defesa do Consumidor, assim como o é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular. Portanto, ela forma um microsistema de tutela coletiva, ok? A responsabilidade civil do controlador com base na LGPD, ela é objetiva, logo prescinde de culpa. Basta que o titular do dado, que pode ser um consumidor, ele comprove a conduta, ou seja, o tratamento dos dados, o nexo de causalidade e o dano. Não precisa provar a culpa. Existe inversão de ônus da prova no curso desse processo? Sim, a LGPD prevê, assim como fez também o CDC, de forma muito similar, que o ônus da prova, a teoria dinâmica do ônus da prova, pode ser aplicada sempre que presente a vulnerabilidade do titular do dado e a sua hipossuficiência processual. Essa inversão ela é automática? Não, assim como também não é automática no CDC. Mas ela pode ser feita de ofício? Sim, o magistrado pode fazer a inversão do ônus da prova de ofício, desde que ele observe a inversão do ônus da prova como uma regra de instrução e não como regra de julgamento, conforme entendimento do STJ. O que isso significa, André? Significa que o magistrado, quando ele inverte o ônus da prova, ele tem que dar a oportunidade para a outra parte, a parte diversa, nesse caso o controlador de dado, ele produzir a prova. Existe alguma diferença entre a responsabilidade civil do controlador e do operador? Lembre-se, como eu já expliquei aqui no canal, que o operador é aquele que age como longa-manos do controlador, se ele age a mando do controlador. E o controlador é aquele que tem o poder de decisão do tratamento de dados pessoais. O controlador e o operador, eles respondem objetivamente, ambos, ou seja, sem a necessidade de provar culpa. Contudo, o controlador, ele responde diretamente, ao passo que o operador, ele responde apenas subsidiariamente, ou seja, só vai responder caso
o controlador não tenha liquidez, não tenha como satisfazer a obrigação. Mas isso é sempre, pode ser que o operador lhe responda também diretamente, assim como faz o controlador? Sim, é possível. A LGPD prevê que, caso o operador não siga as regras dadas pelo controlador, ele terá uma responsabilidade direta e não subsidiária. Portanto, é muito importante que tanto o controlador quanto o operador façam uma implementação, estejam em conformidade com a LGPD. E para finalizar, meus amigos, as hipóteses que excluem a responsabilidade dos agentes de tratamento são quando ele provar que não realizou tratamento de dados pessoais naquele caso concreto. 2. Se ele provar que realizou o tratamento de dados, mas que observou todas as regras da LGPD e os regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, ele tratou, mas ele seguiu rigorosamente as regras. Ou se ele provar que o dano decorreu por culpa exclusivamente da vítima, ou seja, do titular dos dados, ou se ele provar que o dano decorreu de um fato de terceiro a ele não atribuível. Então vejam que as circunstâncias são muito similares às do Código de Defesa do Consumidor. Então essas eram as dicas de hoje. Um grande abraço.